Seja bem-vindo a mais uma live. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Alberto Josmar. Eu atendo pessoas com ansiedade social e eu ajudo eles a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. E o nosso assunto de hoje vai ser referente à vida profissional, a vida profissional de quem sofre, com fobia social. Como que é? Quais os impactos da fobia social, na vida profissional da pessoa? E eu quero dar um recado antes da gente iniciar o nosso tema de hoje. Será um tema sensacional, um tema fantástico que eu preparei hoje para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso evento, Alberto, que evento que é esse? Que é o Destrave a Sua Vida Social. É a série que vai vir aí, dia 29, 30 e 31, você não pode perder. Ali você vai dar os passos para você superar a fobia social, como você vai interagir, se comunicar sem ansiedade. Existem os passos para você fazer isso, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E hoje nós vamos falar sobre a vida profissional de quem sofre com a fobia social. Então talvez você tenha alguma dificuldade na área do trabalho, não está trabalhando, ou até mesmo a pessoa arrumou um trabalho e tem alguma dificuldade para continuar trabalhando. Então isso é comum de acontecer com fóbico social, com tímido. Então eu tenho atendido pessoas e algumas vezes a pessoa tem um bom trabalho, tem um bom serviço, só que ele não consegue manter. Por quê? Ele não resolveu a questão aí da ansiedade, da fobia. Pessoas até concurso fizeram, eu não vou procurar emprego porque eu sou muito tímido, eu não passo nas entrevistas, então vou fazer um concurso público. A pessoa ficou estudando aí durante anos, passa no emprego, só que não tem condições de ir para o trabalho, porque fica muito ansioso e aí a pessoa pensa em desistir. Então, também pode ser a sua situação, de você estar trabalhando e não consegue frequentar o trabalho por causa da ansiedade. E tem o outro lado, que a pessoa também ainda não arrumou o trabalho, quer entrar ainda no mercado de trabalho, mas a ansiedade e a timidez impedem da pessoa. Outras lives, vim falando de alguns pontos importantes, que também vale a pena a gente lembrar aqui, sobre a questão da motivação, da energia, que você precisa desenvolver. Então, nós falamos como que você pode desenvolver a motivação, a energia nos 4 pilares, na parte psicológica, parte física, na parte espiritual, parte social. E eu preciso estar motivado. Então, motivação, o nome já diz, motivos para ação. Você tem que ter um motivo. O que você pretende da vida? O que você deseja? O que você quer? Então, isso tem que te mover. Por que eu estou aqui hoje? Eu tenho um motivo. Eu tenho um propósito. Que como eu tive fobia social, sofri muito na minha infância, na minha juventude, perdi muitas oportunidades. Por bom tempo adiei a minha felicidade, como eu costumo dizer, e hoje eu estou aqui para que as pessoas não precisem passar por isso. Não quero que a pessoa chegue com 40 anos, 50 anos, começar a trabalhar, começar a sair de casa, começar a fazer amigos com 30 anos, 40 anos. Pode estar aproveitando a vida dele com 15 anos, com 20 anos, viajando, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, trabalhando naquilo que ele gosta. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão aqui. Que você possa interagir e se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. É possível, assim como foi possível para mim, tem sido possível também para diversas pessoas que eu tenho atendido, e por que não vai ser para você também? E aí nós encontramos alguns desafios que eu quero falar aqui. Então, quais são esses primeiros desafios, Alberto, que o time de fóbico social encontra? Primeiro, na hora de arrumar um emprego na vida profissional, ele vai encontrar diversos, não somente uma não. Então a primeira é na hora da entrevista. Então se na hora da entrevista você não passa na entrevista, como que você vai arrumar esse emprego? Como que você vai trabalhar, Quero dizer. Só que a pessoa fica muito ansiosa, fica muito nervosa, não consegue desenvolver as suas habilidades, ter um bom desempenho social, fica muito inibido, não consegue desenvolver o seu potencial. E a gente sabe que o tímido é uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada, tem um grande potencial, só que a timidez trava ele. E aí ele não vai conseguir desenrolar a entrevista, demonstrar tudo que ele sabe. E aí, na maioria das vezes, a pessoa
não na maioria, né? Mas pode ter situações que a pessoa, os outros candidatos, é menos qualificado do que ele, é menos preparado, tem menos qualificação, só que a vaga fica para o outro. Tá? Então, o primeiro desafio é a entrevista de emprego. Precisa trabalhar, né, a ansiedade, tem vários pontos da entrevista de emprego que a pessoa precisa se ater, né, com relação ao currículo, realmente as perguntas que são feitas, o recrutador faz, a pessoa pode se preparar isso antes dele se candidatar, fazer uma entrevista, porque aí ele consegue, quando você tem uma ideia do que o recrutador vai perguntar, quando você está mais preparado, isso diminui a sua ansiedade. E aí, depois que a pessoa passa na entrevista de emprego, né, vamos supor que passou essa fase. Mas aí os desafios parece que não diminuem, vão crescendo, porque a pessoa tem que fazer trabalho em equipe em alguns serviços, dependendo do qual área, né, ou emprego que você está se candidatando, você precisa trabalhar em equipe. E a gente vê que em algumas vagas, o diferencial que é, você sabe trabalhar em equipe? Então, beleza, você está dentro, você está aí à frente, né, de muita gente. Ah, não, eu já trabalhei, tá, eu sei como que é, tranquilo para mim. Então, trabalhar em equipe agora é um dos requisitos que as pessoas, né, os recrutadores, as empresas pedem, porque você não vai trabalhar sozinho. Na verdade, na maioria dos empregos, você não trabalha sozinho, você trabalha com as pessoas. Seria o que é fundamental, então, desenvolver essa habilidade. A gente sabe que no século passado, as pessoas davam mais importância às habilidades técnicas. Antes, na empresa, o que você tinha que saber? Você sabe mexer na máquina? Fechou, tá beleza. Fazia lá um teste de QI, de lógica, né? Geralmente parte do recrutamento, né? Departamento do RH, tá? Fazia um teste lá, você passou nesse teste, você está empregado, porque eles davam muita ênfase na habilidade técnica. E hoje, as coisas, no século XXI, as coisas mudaram. O que eles estão valorizando mais? Habilidade social, comportamento social. Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe trabalhar com outras pessoas? Você sabe trabalhar em equipe multiprofissional? E aí é um desafio. Então, ao você entrar em um emprego, em um trabalho, os desafios aí não param. Tá? Então, tem a entrevista de emprego, tem a pessoa a trabalhar em equipe. Depois, geralmente, as empresas elas também fazem reunião. Então, você também vai ter que participar de alguma reunião. Reunião com o seu gerente, com o seu coordenador. Então, são essas as possibilidades. Você de participar de reunião. Mas eu fico ansioso, fico com medo. Mas, sei lá, o que o coordenador vai perguntar para mim? Se ele perguntar algo e eu não souber responder, e aí, o que eu vou fazer? Então, a pessoa procura evitar estar em reuniões, participar de reuniões. Um outro desafio que você também, se você é uma pessoa competente, você pode assumir um cargo de liderança. Mas como você tem dificuldade de falar, de se comunicar, falar em público, porque o líder ele precisa passar ali as recomendações, fazer a preleção com os seus subordinados, falar, o dia de hoje vai acontecer isso, assim, né? E também precisa falar com a gerência, com a diretoria. O líder é o elo de ligação entre, né, o operacional e a diretoria. Ou seja, se você é uma pessoa muito tímida, tem fobia social, tem muita dificuldade, já o cargo de liderança vai ser difícil para você. Então, precisa desenvolver essa habilidade. E outros desafios que a pessoa também não sobe de cargo. Na empresa vai ter várias oportunidades da pessoa até mudar de função, mudar de cargo, e a pessoa, eu não quero, eu estou aqui, eu sei fazer isso, vou ficar por aqui mesmo, porque aqui eu me sinto seguro, me sinto bem, e acaba ficando na mesma função. Entrou na empresa e fica fazendo aquilo lá a vida inteira. Mas assim, é claro que a gente não quer que isso aconteça, porque nós queremos evoluir, né? O ser humano, ele tem essa essência
né? O ser humano ele passa por fases, por ciclos. Se você olhar à sua volta, ao seu redor, tudo se move, tudo está movendo em ciclo, em fases, né? Você era criança. Uns anos atrás você era criança, eu também era criança. Depois fui para a adolescência, agora eu sou adulto. Depois vou chegar na terceira idade. Então, o ciclo normal, evolutivo das coisas é que você progrida na sua carreira para um outro cargo, né? Vai evoluindo. E também a questão financeira. A pessoa acaba tendo uma remuneração baixa, porque não sobe, não evolui. E aí a gente pode ver algumas diferenças, tá? Então, qual que é a diferença da vida do fóbico social e do não fóbico, né? O fóbico social, a gente já começa a perceber. Ele vai começar a perder oportunidades. E isso não é legal. Ele começa a aceitar qualquer coisa, né, que aparece, função ou situação que aparece no serviço, no trabalho, ele aceita. Ele não consegue se justificar, não consegue se comunicar, não é verdade? Se defender, né, em algumas situações. Essa é uma das características da fobia social, do tímido, né? Ser não assertivo. Ele precisa desenvolver a assertividade dele. E aí ele acaba aceitando cargos, né, serviços que talvez em outra situação não aceitaria. Tudo que as pessoas pedem para ele, ele faz, ele aceita. Olha quantos pontos que interfere aí no seu dia a dia, no seu trabalho. E às vezes a pessoa ela quer falar, quer se expressar, quer falar o que pensa, quer falar o que sente. Não, eu não concordo com isso. Não é bem assim. Mas o não assertivo, né, a pessoa que não é assertiva, ela sempre se comunica tarde. Ela demora a se comunicar e ela sempre está violando seus próprios direitos. Porque ela é um direito dela se expressar, se comunicar. Mas ela não consegue. Ela tem algumas dificuldades, tem algumas barreiras. E aí o normal, e qual que é a diferença, né, da pessoa que não tem timidez, que não tem fobia social? É o oposto do tímido. Ele já consegue se comunicar, ele consegue fazer pedidos para o seu chefe, obtém os resultados, não aceita qualquer coisa, não aceita qualquer função, consegue ser mais proativo. Então são totalmente opostos aí. Né? Aproveita mais as oportunidades, as promoções. Às vezes você está na empresa, surgiu uma promoção agora para esse departamento, aí você nem vou, nunca passo, não dá certo. Sempre está desanimado, frustrado por causa dessas tentativas. Teve uma vez, num post, né, acho que foi semana passada, uma pessoa fez um comentário, como que eu vou resolver isso? Não, deixo o cabelo crescer, chego no serviço, não comunico com ninguém, e aí converso só o necessário, e na maioria das vezes fica quieto. Então essa não é uma boa estratégia, não é uma boa opção para você resolver a questão do trabalho. Coloca uma touca, né? Tipo, tentando se esconder. Coloca uma touca, usa um boné, coloca um óculos, ninguém me vê e vou trabalhar e fica por isso mesmo, né? E aí nós vamos entrar em umas questões importantes porque que é importante você desenvolver essa habilidade. No mercado de trabalho, você vai ter sucesso, ser bem sucedido, se você conseguir trabalhar em equipe, se você conseguir se relacionar com as outras pessoas, você desenvolver essa habilidade social. Então, para mim, a habilidade social é a habilidade mais importante. Então, aí vai determinar o seu sucesso. Eu lembro quando eu trabalhei na prefeitura, a minha equipe, tinha um pessoal que trabalhava comigo, fisioterapeuta, nutricionista. Alberto, vai lá, fala com a chefe, com a gerente, porque você sabe como que é, né? A gerente sempre ouve você, tudo que você pede, mas nem sempre foi assim. Então eu construí um relacionamento. Não foi eu cheguei lá num dia e falei, quero propor algo, quero fazer algo, eu vou sair de folga amanhã. Não funciona dessa maneira. Você
construindo, é um relacionamento, construindo. E aí a pessoa, como ela não construiu, vai lá você. Então, desenvolver a habilidade social é até uma questão de inteligência, de sobrevivência. E aí, quando eu queria tirar folga, fazer algo diferente, hoje, ou até solicitar, fazer algum pedido mesmo, preciso, lá no centro que eu preciso comprar algo, e estou aqui no horário de trabalho, não tem como. Então, se posso sair um pouco mais cedo, à tarde e tal, não, tudo bem, pode ir. Então, a maioria dos pedidos que eu fazia, eu conseguia, porque eu desenvolvi essa habilidade social e qualquer um pode desenvolver. Olha que interessante. O comportamento social, né, a habilidade social, ele pode ser aprendido e modificado. O que é a fobia? O que é a timidez? São padrões de comportamentos, de pensamentos, que você aprendeu a lidar em certas situações sociais. Você acredita nisso? Então, são padrões. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você é tímido e fóbico social o tempo todo? Como que é você com a sua mãe, com o seu pai? Você é tímido? Então, isso quer dizer que você não está destinado a essa situação. Isso não é o seu destino, o ponto final, né, da sua história. Você pode mudar isso. E é possível. Então tem pessoas assim que falam, Alberto, eu tenho desejos, sonhos de fazer, trabalhar em algo que eu gostaria de fazer, por exemplo, um curso de Direito, mas como que eu vou fazer curso de Direito? Eu tenho que se comunicar, tenho que falar com as pessoas. É a mesma coisa com o curso de Psicologia. Pessoas já enviaram para mim mensagem, eu queria ser psicólogo, gostaria de também fazer atendimento clínico, mas eu sou muito tímido, sou uma pessoa muito retraída, como que eu vou fazer isso? E aí não tem problema. Pessoas tímidas existem em todas as profissões. É claro, dentro do curso, por exemplo, do curso de Direito, há vários departamentos que você pode trabalhar, não necessariamente você vai advogar, por exemplo. Tem vários outros departamentos que você pode trabalhar, área de pesquisa, área de estudo, você pode trabalhar nos bastidores, psicologia é a mesma coisa. Existem vários departamentos, não é só área clínica que existe. Você pode trabalhar em diversas áreas. Hoje tem especialização na área do trânsito, organizacional, pesquisa, você pode trabalhar com testes psicológicos, fazendo análise, fazendo diagnóstico, você pode trabalhar em psicologia social, enfim, há uma infinidade de coisas que você pode fazer. Por que é importante você desenvolver a habilidade social? Porque você vai ter maiores chances no seu trabalho. Se você é uma pessoa que se comunica, então se você consegue se comunicar, tá? Então, geralmente é uma das habilidades, um dos pontos que o recrutador pede. Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe se comunicar bem? Tem uma boa comunicação? Fechou, você vai conquistar. Ali sempre está as melhores vagas, as melhores oportunidades. E quais são os trabalhos geralmente o foco social ele pode fazer, né, que não tenha tanta interação? Claro, tem certos trabalhos. Mas assim, só te adiantando, todo trabalho você precisa interagir com alguém, né? Pelo menos que seja no início. Você precisa quebrar essa barreira. É claro que você não vai arrumar trabalhos que você, por exemplo, atendimento ao cliente, que você precisa, né, se comunicar todos os dias, toda hora com a pessoa, você está atendendo uma pessoa. É claro que esse seria o ideal, tá? Se você pudesse escolher, se você está desenvolvendo as suas habilidades, querendo superar a sua timidez, fobia social, seria ideal você começasse com esses empregos, de se expor, exatamente isso. Porque ali você vai ter a oportunidade de ter as pessoas reais, né? De você estar numa situação real. Foi assim que eu me desenvolvi. Então, alguns empregos que a pessoa escolhe porque não tem assim tanta
tanta desenvoltura, né? Falar, não vou interagir muito. Então, geralmente a pessoa escolhe trabalhar na área de tecnologia, vou trabalhar com computador. E dentro da tecnologia, dentro da TI, vamos dizer assim, há uma porrada de serviços, de funções que você pode fazer. Você pode trabalhar como designer. Hoje que nós estamos aí na era digital, na era da informatização, não só, né, até ultrapassando, né, a era da informatização, nós estamos na inteligência artificial. É que aqui o Brasil está um pouco atrasado, mas nos outros países de primeiro mundo, como Estados Unidos, inteligência artificial já está há muito tempo lá, o pessoal está utilizando. Então você pode trabalhar com esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, ninguém precisa te ver. Então geralmente a pessoa escolhe também trabalhar com máquinas, trabalhar, consertar coisas, né, onde você, ou seja, o seu foco todo, sua atenção é o quê? Na máquina. Você está interagindo com a máquina. Tá? Então, não preciso encontrar pessoas, falar com pessoas. Tá? Mas, assim, de uma forma geral, analisando, né, as profissões, você vai precisar fazer algum diálogo, ter algum contato com a pessoa. E aí, meu amigo, você precisa vencer essa barreira. Né? Não é fácil, mas precisa dar o pontapé inicial. Por que nós estamos falando esse tema? Né? Por que eu preciso investir tempo, dinheiro, para eu desenvolver essa habilidade? A habilidade de interagir, de se comunicar, porque senão eu não saio desse ciclo, né, do ciclo da paralisia social. Eu quero progredir e a gente vê que o ser humano ele passa mais da metade da vida no seu trabalho, no seu serviço. E é através do trabalho que você vai adquirir os recursos para você atingir os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Então ninguém vai atingir sem um recurso financeiro. E aí a pessoa fala, e agora? Mas eu não estou trabalhando. E aí você vai entrar em outro ciclo, né? Que é o ciclo da merda, né? Porque se eu não trabalho, porque estou ansioso. Se eu fico ansioso, como que eu vou arrumar trabalho? Você entende? Então, é como você entrasse nesse ciclo. Não vou trabalhar porque eu estou com ansiedade. E aí a ansiedade, eu não resolvo a questão da ansiedade, eu continuo aí na fobia social. E se eu continuo na fobia social, não tenho trabalho. Aí parece algo interminável. Mas não, você tem que dar um pontapé inicial. Então, é algo para a gente pensar, né? Algo para a gente analisar isso, né? Com cuidado. E eu preciso, de alguma forma, sair, né, desse ciclo. Então, tem a desistência, né, versus a sobrevivência. Hoje, qual que é a sua situação? Você está sobrevivendo? Está sobrevivendo lá, você arrumou um trabalho, não está conseguindo interagir, se comunicar com as pessoas, se relacionar? Está com dificuldade de subir, de mudar de cargo, de função, e aí você está prestes a desistir. E olha assim, que eu já fiz atendimento de pessoas que tinham boas qualificações, pessoas capacitadas, pessoas que fizeram até concurso público. E aí chega para trabalhar, assumir o cargo, e ele não consegue resolver a questão da ansiedade. Então, ou seja, é um esforço enorme, né? Um esforço, a pessoa fez todo um trabalho, só que não resolveu o principal, que é a ansiedade. Não adianta eu querer resolvendo as outras questões, mas isso eu também tenho que resolver. Eu já tive paciente, eu falei, se você está trabalhando, então até uma recomendação para você também que está assistindo. Então, não desista. Tá? Se você está trabalhando, procure ajuda. De alguma forma, você tem que romper esse ciclo. Tá? Essa pessoa, ele só foi me procurar depois que tinha largado o emprego. Né? Então, quer dizer, tinha que fazer o oposto. Né? Tinha que procurar antes e não largar o emprego. Porque o emprego é onde você tira o seu sustento, onde você tira os seus recursos. E é possível. Tá? Então, a gente já tem casos da pessoa, em poucos meses, né, em menos de 3 meses, você consegue um bom trabalho.
né, ou permanecer nele, porque a gente vai corrigindo os pensamentos negativos, desativando crenças, te dando ferramentas, técnicas para você interagir. Então é possível. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui entrei na polícia, né, fui ser funcionário público, eu não tinha condições. E aí? O que eu ia fazer? Eu ia continuar desempregado, mas meu pai que pagou a inscrição. Então a gente tem que começar de algum lugar. Mas mesmo assim foi difícil ainda. E aí eu ia desistir? Foi difícil, né? Pela minha grande dificuldade, não possuía as habilidades. Mas você tem que pedir ajuda. Tem que começar por algum lugar. Então, é a mesma coisa a pessoa querer andar de bicicleta, mas alguém tem que empurrar. Né? Não tem muitas coisas que não dá pra gente fazer sozinho. A gente tem que ter a ajuda de alguém. Né? E o que depois, quando a gente começa a analisar essas situações, e a gente olha, né? E aí, será que valeu a pena? O que vale mais, o sacrifício ou o arrependimento? A gente tem que questionar. Às vezes nós não queremos fazer sacrifício. E é real, tá? E, claro, o sacrifício para cada um vai variar, né? Eu não sei o que é sacrifício para você. É acordar cedo? É ter uma alimentação regrada? É fazer exercício? É ser uma pessoa disciplinada? É ir para a escola? Não sei. Qual que é o sacrifício para você? É a ansiedade. A ansiedade tá barrando aí, travando a minha vida. A timidez. Vencer isso, né? É um sacrifício. Então a gente tem que pensar nisso, né? E aí como que a gente vai resolver isso? Nas lives passadas a gente falou sobre isso, né? A gente tem que quebrar paradigmas. Não tem outra maneira. A pessoa consegue fazer uma dieta, emagrecimento, 30 dias, deu tudo certo, belezinha. Só que aí depois, 2 meses, 3 meses depois, a pessoa engorda o dobro. Então, quer dizer, será que funcionou? Bom, funcionou, né? Porque ele emagreceu, mas assim, o que aconteceu? Por que ele voltou no peso? Porque a questão está aqui, a gente tem que quebrar esses paradigmas. Se não quebrar os paradigmas, mudar a minha atitude mental. Por isso que a gente está falando sobre isso. A diferença do pessoal do não tímido, do tímido. Então, há uma diferença. Como que uma pessoa, por exemplo, magra, pensa? Como que é a atitude mental do pessoal magra? A pessoa tem domínio, controle sobre aquilo que ela come, ela pensa aquilo que ela come. E uma pessoa que ganhou uns quilinhos a mais. Então, por que ela come desse jeito? Come desenfreado, come o dia inteiro. Então, comer é um prazer maravilhoso, é algo gostoso, eu gosto de comer. Só que eu não posso comer o dia inteiro. Não é verdade? Por quê? Tem outras coisas para eu fazer. Não é só comer. A vida não é só comer. Eu tenho que comer com o quê? Com a minha mente, com a minha inteligência, não com o meu estômago. Eu tenho que pensar, tem coisas que não vão fazer bem para mim. Então eu tenho que pensar como uma pessoa magra, não como uma pessoa gorda, né? Que tem problemas aí de obesidade. E a mesma coisa é a questão é assim também com o fóbico, com o tímido. Como que é a vida do não tímido? Tem que mudar esses pensamentos, essa mentalidade. Os hábitos têm que mudar. Conceitos, quebrar paradigmas. Então o tímido ele sente uma ameaça, né? As pessoas, o ambiente social, uma ameaça. Então eu tenho que questionar isso, mudar essa crença. Então é possível, tá? Por isso que nós estamos falando sobre isso. E aí como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver, né, a questão da minha vida profissional? Resolver, né, a ansiedade, a vida profissional, eu tenho que resolver quebrar a paralisia social, como algumas vezes eu já tenho dito aqui. A pessoa tem vergonha, e aí por causa da vergonha ela evita a situação. Eu tenho vergonha e eu não vou arrumar um trabalho,
eu não consigo fazer entrevista. Então você tem que, a primeira coisa, quebrar o ciclo da paralisia. Senão você não sai. E aí a pessoa entra no ciclo da paralisia, né, que é a vergonha, evitação, não desenvolve habilidade social, se isola, isso vai se tornando um ciclo. Eu tenho que quebrar o ciclo para sair. Eu quebrando o ciclo, com certeza você vai conseguir arrumar um trabalho, desenvolver a sua carreira, desenvolver as habilidades sociais, poder progredir na sua vida profissional, na sua carreira. Alberto, mas eu não tenho dinheiro, não tenho, mas você tem que pedir ajuda. Tem que ter, ninguém vive sozinho, tem que ter a ajuda de alguém. Todo mundo ninguém começa sozinho, por isso que nós vivemos em sociedade. Provavelmente a gente vive em uma família, convive, né? Todos nós nascemos e crescemos em uma família. Então a gente tem que ultrapassar essa barreira. Eu tenho vergonha, tem que ultrapassar. No início eu também tive essa barreira. No início, nunca contei para minha mãe e para meu pai que tinha vergonha, que eu faltei lá na escola porque eu estava com vergonha. Mas depois que eu tive consciência disso, depois que eu tive noção disso aí, eu falei para eles. Eles não sabiam, eu que tive que falar. E lá da questão do emprego, meus primeiros empregos, como foi? Meu pai que me ajudou. Então não é sozinho, você não vai conseguir as coisas sozinho. Sozinho, meu amigo, é difícil. Como que você vai... se eu não arrumo um trabalho, como que eu vou arrumar um trabalho se eu tenho ansiedade? Então eu vou resolver o primeiro problema da ansiedade. Então, você resolvendo o problema da ansiedade, em pouco tempo você consegue arrumar um trabalho e consegue pagar a pessoa que te ajudou e ainda continua no trabalho, rendendo, né, vários benefícios aí. Sua vida prossegue, sua vida continua. Então, o trabalho é algo essencial, fundamental na vida do ser humano, na nossa vida. E é através do trabalho que a gente vai conquistar os nossos sonhos, realizar os nossos objetivos, é onde a gente vai ter uma progressão aí na vida. Se a gente não está trabalhando, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, né? Não só na questão financeiramente, né? Mas você pode fazer alguma atividade. E aí a pessoa ela tem umas dificuldades na questão do foco social em conta, porque ele vai desenvolver... ele arruma uma profissão que ele não gosta. Ele entra em uma profissão que ele não gosta. E ele poderia aproveitar as habilidades que ele tem, mas ele não aproveita. Você entende? E aí acaba escolhendo profissões com baixa remuneração, profissões menores. E ele tem, e o foco social tem condições, tem capacidade. Então não diga que você é incompetente, é incapaz, você não sabe. Pelo contrário, o tímido e o foco social é uma pessoa capaz, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de grande potencial, tem vontade, é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta, só que a ansiedade trava a pessoa, o medo, a timidez. Você caiu lá dentro do ciclo, acabou. A pessoa não consegue sair, como que eu vou sair daqui? E aí fica muitos anos lá, rodando lá. Que nem eu fiquei muitos anos da minha vida. Segundo as estatísticas, falam que quando a pessoa percebe os primeiros sinais, tá, os primeiros sintomas, a pessoa começa a procurar ajuda, foco social, depois de 15, 20 anos. O cara não procura na mesma semana, no mesmo mês, ou no mesmo ano, né? Que seria muito bom isso. A pessoa deixa gravar, ela vai empurrando com a barriga, não, dá para levar. Mas chega um momento que não dá. Tem o dia do chega. E para você também vai chegar esse dia. O dia que você não aguenta mais, não suporto mais. E aí você tem que ter a virada, o dia da virada, que também aconteceu isso comigo, também acontece com os meus pacientes. Por que eles querem fazer um tratamento? Porque eles querem resolver a situação dele, ué. Não quer ficar mais nessa condição, nessa situação.
Então tem que ter o dia do chega, tem que ter o dia do basta, o dia de falar, não quero mais viver assim, eu quero ter uma vida diferente, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero namorar, casar, eu quero viajar, quero fazer amigos, quero chegar no final de semana e sair com a galera, pessoal, né, parar de adiar a minha felicidade. Então, pessoal, eu vou chegando por aqui, né, nosso tema por hoje. Não quero estender mais, mas se você gostou, né, do nosso conteúdo, clica lá, né, o dedinho, transborde na vida de alguém, se você conhece alguma pessoa que está precisando dessa informação, desse conhecimento, uma pessoa que é tímida, vai lá, aperta o botãozinho aperta o like, pode apertar o like, pode apertar lá num aviãozinho, compartilha essa live com alguém. Talvez a pessoa não tem conhecimento, não tem informação. Essa semana recebi uma mensagem de alguém, a pessoa mandou uma mensagem querendo fazer um tratamento, fazer uma consulta. Primeira vez que eu vi, eu não sabia que existia, né, um psicólogo para tratar a fobia social. Eu falei, pois é, existe. Ou seja, estou há 15 anos fazendo isso aí, mas a pessoa descobriu essa semana. Mas por quê? Alguém compartilhou com essa pessoa. Você entende? Então, o quanto é importante a gente compartilhar, transborde na vida das outras pessoas. Beleza? Então, gostaria que você comentasse aqui, deixe seu comentário aqui embaixo. Quais são os desafios que você está encontrando no seu dia a dia e sua vida de trabalho? Você já está empregado? Você já está empregado? Quais são os desafios? Você não está trabalhando? Quais são os seus desafios? Beleza? E aí a gente pode continuar, né, conversando isso aí lá nos comentários. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã na nossa próxima live. Você não pode perder um tema importantíssimo, de grande valia, tá? E eu espero você para mais uma live.